Bom, eu sou psicólogo mexicano, estou aqui no Brasil já tenho 11 anos, felizmente, morando no Brasil, e minha carreira, basicamente, tenho me dedicado a pesquisar a questão de dotação e talento com base na teoria do professor Garnier, e na área de psicologia do desenvolvimento humano, onde estou finalizando meu doutorado ainda, estou nesta fase, próxima semana faço minha defesa, e basicamente a ideia é trabalhar os talentos acadêmicos, pesquisar os talentos acadêmicos que estão saindo de distintos países, em específico do Brasil. Então, bom, isso que tenho a falar de mim. Eu gostaria de começar um pouquinho minha... Alô? Bom, eu gostaria de falar um pouquinho do que me motivou, não, a escrever, a fazer esta pesquisa sobre talentos acadêmicos. Posso colocar três paradoxos, basicamente, que através de tanto minha vida quanto algumas experiências que tive lá no momento do mestrado, que me levaram a este tema. Para falar do primeiro paradoxo, gostaria de me lembrar da época que eu vivia numa cidade de México fronteiriça, que se chama Ciudad Juárez. É a fronteira entre México e Estados Unidos, que a meados dos anos 90 é uma cidade muito conhecida pela sua indústria maquiladora e, infelizmente, pela taxa de violência e, sobretudo, especialmente, de feminicídios que existem. Bom, vivi alguns anos lá e me lembro que eu, para atravessar na avenida principal, que é a Avenida Juárez, eu quase sempre caminhava para ir para os Estados Unidos. Me lembro uma vez que eu, no meu andar, chegou um carro incrível, de luxo. Não sei se eu não conheço tanto de carros, mas impressionante. Desceu uma pessoa que se veía com muito dinheiro e entrou a um lugar que é de jogos de apostas. No mesmo lugar, na mesma rua, estava uma senhora, uma mãe indígena tarahumara, pedindo esmola. Estava aí sentada na rua, e aí foi um momento que atingiu profundamente, marcou muito minha memória, pois é um momento que se observavam essas profundas desigualdades que permeiam nosso mundo. Esse senhor poderia estar apostando milhares de dólares nessa casa. Contudo, a mãe, provavelmente essa mãe indígena, tarahumara, não tinha nem dinheiro para alimentar seu bebê. Ou seja, ver é um paradoxo observar que vivemos em uma sociedade onde apenas poucas pessoas podem comprar um carro desse tipo, um Ferrari, um Lamborghini, que podem comprar uma casa de milhões de dólares, beber uma garrafa de vinho de 100 mil dólares, fazer agora a moda, viagens turísticas, ou tem poucas semanas atrás, essas ida a ver os restos do Titanic. Esse é o primeiro paradoxo, o alarmante aumento dos níveis de pobreza que observamos simultaneamente neste mundo. Contudo, se vemos aqui passando, para retirar a extrema pobreza, o Banco Mundial utiliza um parâmetro, essa linha de pobreza, que fala basicamente a renda que per capita por pessoa que é necessária para um padrão de vida mínimo, de vida básico.
Neste momento, a partir de setembro de 2022, está em 2,15 dólares, 10 reais. Estamos falando de quase 9% da população mundial e quase 650 milhões de pessoas no mundo inteiro que vivem nesse nível, nesse parâmetro, baixo esse parâmetro de pobreza. No Brasil, são mais de 6 milhões de brasileiros. É muita coisa. Esse era o primeiro ponto que me levou a fazer esta pesquisa. Mas, retomando essa imagem da mulher, eu não falei uma coisa. É importante contextualizar que os tarahumaras são também conhecidos como harámuris. São um grupo indígena que habita nas montanhas do norte de México, na Serra Madre. Eles, infelizmente, neste momento, pela sua falta de acesso a serviços básicos, pela pobreza extrema, falta de recursos, deslocamento agora, ultimamente, de terras, são exploradas, estão perdendo seu território por questões de mineração e exploração madeireira. O que tem acontecido é que eles têm que sair de seus territórios e formam parte do que se chama mobilidade transcultural dentro do território mexicano. Aqui podemos ver como, assim como começa essa mulher tarahumara, quando eu morava lá, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que aspiravam sair do México, tinham grandes expectativas. As condições, estudantes que não tinham condições para desenvolver seus talentos, acabavam querendo ir para os Estados Unidos ou para o Canadá, com grandes expectativas do que iam fazer, as vantagens que iam ter nesse ou em outro país. Mas eram apenas expectativas, pois a realidade, às vezes, nos Estados Unidos e em outros países, não é exatamente. Só naquela época bastava atravessar o rio, ou como se diz em espanhol, saltar o charco, uma expressão muito mexicana, e ver do outro lado da fronteira a realidade. Tinha também lá pessoas em situação de rua, procurando comida para sobreviver. Anos mais tarde, já durante meu mestrado, tive a oportunidade de entrevistar alguns estudantes na cidade de Oiapoque, que também alimentavam essa expectativa, mas agora já pensando na Guiana Francesa e pular para a França. As palavras, a palestra do professor Daniel foi incrível, excelente. E quando ele falou dessa faixa verde, isso que está faltando nas escolas, isso foi muito evidente com estes alunos e alunas que tive a oportunidade de entrevistar em Oiapoque. Eles, depois das entrevistas que tive e aplicar alguns questionários, foram indicados para o atendimento da escola. Mas um ponto significativo foi que eles queriam realmente melhorar. Eles se sentiam, a palavra que utilizou o professor Garnier, entechados em sala de aula. E pior, quando eu entrevistei a encarregada do AE dessa escola, ela não estava, foi uma pergunta capciosa que eu fiz para ela. Ela não estava segura se eles deviam ser atendidos no AEE dessa escola ao lado de outras deficiências. Essa falta de indicação e, lógico, posteriormente, uma falta de identificação influía muito no desejo desses alunos de ser parte dessa mobilidade transcultural, a procura de melhores condições, oportunidades, melhor educação em outros países.
neste caso, na França. Neste contexto, estou falando no mundo inteiro de uma mudança histórica significativa na mobilidade transcultural. Ora, por questões de questões econômicas e políticas de alguns países, por questões de clima, desigualdade de renda e riqueza, mas na pesquisa que fizemos, podemos ver que em números, o número de pessoas que estão em mobilidade transcultural no mundo, segundo a Organização Internacional para Migrações, tem aumentado de 173 milhões no ano 2000 para 281 milhões no ano 2020. O número de refugiados ainda aumentou também quase o duplo, de 14 a 26 milhões. E isso nós estamos contando a questão da guerra entre Ucrânia e Rússia. Contudo, no Brasil, nesse mesmo período, os dados falam de 35% do número de brasileiros que aumentou nesse mesmo período, que aproximadamente são mais de 1 milhão de brasileiros. Dentre esses, tem muitos brasileiros talentosos, muitos que entrevistei no doutorado, e muitos brasileiros com características de talento. Bom, todas essas tendências na mobilidade transcultural são amplamente pesquisadas. Questões de mobilidade de acadêmicos, de artistas, de executivos, mas no mestrado identifiquei um em específico, que é a mobilidade de pessoas com dotação de talento, uma mobilidade que tem sido muito pouco pesquisada, uma tendência, de fato, na psicologia transcultural tem pouca relevância, já que as pesquisas não consideram adequadamente o conceito, como definiu Gagné magistralmente, o conceito de talento e o conceito de dotação, e reduz o talento a altas qualificações. E nem sempre as pessoas com altas qualificações são talentosas. Pode ser assim, só rememorando um pouco o modelo interativo de desenvolvimento de talentos. Gagné faz uma diferença entre dotação, que seria a capacidade, o potencial, e o talento, que seria competências e habilidades, como resumo. A mobilidade transcultural também pode ser dividida em mobilidade transcultural de pessoas com talento e mobilidade transcultural de pessoas com dotação. Isso é importante e por isso foi escolhido este modelo de Gagné. A dotação é a posse ou uso de capacidades naturais excepcionais, a base biológica, desenvolvidas informalmente. Já a questão de talento, como ele bem referiu, diz respeito ao domínio dessas capacidades a partir de um processo de desenvolvimento sistemático. Então, essa diferença no que se refere à mobilidade transcultural de pessoas com dotação não se refere apenas à saída de pessoas com dotação, portanto, também à saída de talentos em potencial. Esse é um diferencial para analisar o que é este tipo de mobilidade. Além disso, ao reduzir o conceito de talentos apenas a altas qualificações, se perde a oportunidade de explorar novos problemas de pesquisa,
tais como a cultura, nas diferentes dimensões do desenvolvimento de pessoas com dotação e talento, desenvolvimento de competências transculturais destas pessoas, entre outros aspectos. Aqui é o segundo paradoxo. O fato que pessoas com altas capacidades e talentos, devido às condições nos países de origem, buscam uma vida mais sustentável em outro país, uma vez que não encontram essas possibilidades, essa educação, essas condições e as oportunidades em suas áreas de atuação. Um paradoxo, porque essas pessoas são exatamente aquelas que fazem contribuições sociais significativas, trazem benefícios sociais intangíveis para a sociedade, neste caso, para o Brasil. São esses recursos humanos e capital social que constroem países mais fortes. De fato, a ideia não é que não saiam, incentivar que essas pessoas desenvolvam seus projetos nos seus países de origem e, se desenvolvidos no exterior, beneficiem sua sociedade de origem. Isso com a ideia de que impacte o desenvolvimento do país e que seja um fator para reduzir essas disparidades salariais e esses níveis de pobreza que vivemos em nossos países. Para colocar um exemplo, tem um artigo de um pesquisador chinês que se chama Educação para Pessoas com Dotação de Talento na China. Ele destaca que as pessoas talentosas foram o principal impulsionador do crescimento econômico da China, que, bom, segundo ele, China se tornou a segunda maior economia do mundo por este caso. Já um terceiro paradoxo que motivou minha pesquisa se refere a que grande parte dos estudantes com dotação de talento aqui no Brasil sofrem pela sua invisibilidade na sociedade, nas escolas, no setor educativo, pelos seus pais e gestores, em geral pela sociedade. Inclusive, os dados a nível nacional confirmam essa invisibilidade. Quando o professor Garnier falou de 20%, a imagem dele, desse 20% de dotados, 20% de talentosos, bom, vou com um número menor. A Associação Brasileira para Superdotados do Rio Grande do Sul tem, alguns anos atrás, calculou um índice de 7,78% de discentes com essas características. Certo? É muito menor o número. Mas eu considero que são muito mais que esses 8%. Assim, podemos ver as estatísticas educacionais. O Censo Escolar de Educação Básica, antes da pandemia, informou a existência de 54 mil desses estudantes em classes regulares. Eram, na época, aproximadamente 48 milhões de matrículas registradas. Portanto, é possível inferir que faltavam mais de 2 milhões, e estou indo muito baixo, mais de 2 milhões de estudantes com características de dotação, talento, a serem identificados no Brasil. Ou em termos deste trabalho que vou apresentar, que sofrem de uma invisibilidade e, portanto, apesar de estarem aí presentes de sua existência nas salas de aula brasileiras, não são atendidos à da escola, assim como esses estudantes em Oiapoque, que não eram nem identificados, menos atendidos. Se vemos já, pulando o que foi
a Covid, a época, houve uma diminuição do número de estudantes com altas capacidades ou talento. Pode atribuir-se a questões da Covid, mas é preocupante, porque tem ainda menos número de estudantes. Em 2021, minha esposa e eu fizemos um artigo relacionado a uma tríplice invisibilidade. Isto é, a primeira invisibilidade seria essas pessoas com dotação de talento que sofrem de invisibilidade. Contudo, quando falamos de mulheres, podemos observar esses dados que são de 2022, mas eram muito... Não, estes são de 2019, desculpa, e os dados do 2022, como eu retomei do microdados, não foram calculados, mas podemos ver esta quantidade que 73% das estudantes com dotação são homens, enquanto mulheres apenas são 26%. Isto acho que tem algum erro muito grande, não pode ser essa disparidade. Mas se vamos para a seguinte tabela, ainda é a terceira invisibilidade. A segunda é as mulheres com dotação e a terceira, as mulheres negras com dotação. Que se podemos aqui observar que dessas 14 mil aproximadamente mulheres identificadas, só 2,6% são mulheres negras. Alguma coisa não está sendo bem estudada, isto é sistêmico totalmente. Fizemos também uma análise dos municípios que são mais produtivos no Brasil, no que tange a identificação de estudantes, para ver o que está acontecendo no país. Se vemos desses 15 municípios, temos alguns municípios, bom, algumas são capitais, que é lógico que tenha uma maior produção, Rio de Janeiro, São Paulo e assim por diante. Contudo, aqui tem um ponto importante. Tem 4 municípios que alguma coisa boa está sendo feita, que são São José dos Santos, Poços de Caldas, Lavras, Assis. Alguma coisa tem em comum. Lembremos que no Brasil, desde 2006, foram instituídos em todos os estados o que são os NAS, que são os núcleos de atendimento às altas habilidades de superdotação. Bom, tem alguns estados, como Rio de Janeiro, como Minas Gerais, que não tem, ou como Amapá, que não é núcleo, que mudou a centro de altas habilidades de superdotação. Mas, contudo, esses 4 municípios que estão aqui, podemos ver um fator que os liga, a presença do CERET, que o CERET, bom, aí está a imagem de uma das grandes psicólogas, grandes pesquisadoras do Brasil, que é Senita Genter, que ela tem uma metodologia que está dando frutos, que está funcionando, e que eu tenho pensado que o Brasil precisa de brasileiros entendendo os mesmos brasileiros, não precisa importar nenhuma de outra teoria, não precisa de Teresa Arnes, de Renzulli, de ninguém. Com presença desses grandes pesquisadores, dessas grandes pesquisadoras como ela, é possível ter grandes resultados. Bom, avançando este ponto, a partir destes 3 paradoxos, o alarmante aumento dos níveis de pobreza,
o fato que pessoas com altas capacidades estão procurando sair não, do país, procuram outro lugar para seus estudos, e a terceira, que uma grande parte desses estudantes com dotação sofrem pela sua invisibilidade. Isso, assim surgiram algumas inquietações para a pesquisa do doutorado. Inicialmente, queríamos investigar o processo de mobilidade transnacional dessas pessoas com dotação e talento. Elaborado esse projeto na linha de pesquisa de desenvolvimento humano e processos socioeducativos. Como primeiro momento na pesquisa, elaboramos este artigo que discute os modelos que servem como marco teórico conceitual para os estudos inicialmente propostos, que é o modelo de Bronfenbrenner e o modelo de Gagné. Contudo, a pandemia teve consequências, as pesquisas presenciais, contatos pessoais foram impraticáveis, o que levou a uma pesquisa online e tivemos algumas mudanças, tanto na metodologia quanto no objetivo central. Então, o objetivo já foi identificar as representações, essas imagens, essas ideias que se tem do que vai acontecer, essas expectativas das pessoas da mobilidade transcultural, mas as expectativas de pessoas talentosas e de pessoas com dotação. Então, além disso, também teve uma mudança de enquadramento semântico-conceitual. O termo mobilidade transnacional era muito limitado, pois falava só de Estado-nação, na questão westfaliana. Aí foi necessário um termo mais amplo, a mobilidade transcultural, que abarcasse, que transcendesse esse conceito de Estado-nação, como o caso da mulher tarahumara, que comecei a minha fala, que mencionamos no início da apresentação. A partir deste artigo, o segundo artigo iniciou com base numa pergunta que fizemos no roteiro de entrevistas inicial. O roteiro de entrevistas foi elaborado com base nos modelos de Bronfenbrenner e Gagné. E, a partir daí, a pergunta que foi mais significativa para os entrevistados, que mais informações mais relevantes nos deu, foi a seguinte: antes de sair do Brasil, quais eram suas expectativas pessoais de viver, estudar, trabalhar em país onde atualmente reside? E, posteriormente, a mais significativa ainda, suas expectativas em relação a viver, trabalhar, estudar nesse país mudaram depois que passou a viver, né, nesse país? Porque quais são suas expectativas atuais? As respostas foram muito boas, muito profundas, e ocasionou uma nova inquietação, que é conhecer essas representações da mobilidade transcultural, que desempenham, ao final, um papel fundamental, porque são elaboradas, compostas por elementos como essas crenças, significados, pensamentos, sentimentos, expectativas, representam essa forma como as pessoas com dotação e talento observam a mobilidade transcultural, como enxergam no mundo, como dão um significado a ele. E se reflete, lógico, nas suas atitudes.
representações que fazem um papel fundamental nos comportamentos adaptativos ou não durante a mobilidade transcultural. Lembrando dessa mulher tarahumara, podemos refletir o que ela pensava em relação ao seu futuro. Antes de locomover para a cidade Juárez, o que pensava que ia acontecer? Quais são as suas expectativas? E podemos, incluso, pensar essas pessoas que conheci lá em Ciudad Juárez, os estudantes que entrevistei no Oiapoque, essas expectativas. Inclusive, é válido mencionar as minhas antes de vir para o Brasil. Aqui, neste capítulo, este artigo 2, descrevemos analisamos essas representações mentais da mobilidade. E as pessoas estavam morando em países que valorizam talentos nacionais, atraem talentos estrangeiros para fortalecer sua competitividade. Aqui mostrando o perfil, basicamente é uma amostra não probabilística, bola de neve, constituída por 41 alunos adultos, brasileiros, que com talento acadêmico, que residiam em 19 países, como Canadá, como Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, países cujas economias são bem avaliadas no ranking mundial de talentos, ou seja, são países que possuem políticas públicas que facilitam as condições, disponibilizam condições consideradas imprescindíveis para o desenvolvimento desses talentos. A partir daí, após as transcrições das entrevistas que foram entre outubro e maio de 2021, foi feita essa análise de classificação hierárquica com o software Iramutec. A ideia era obter esses segmentos de texto, esse dendrograma que estou apresentando aqui, que distribuía esse corpus textual em duas subcorpóreas. Aí, como cada uma das subcorpóreas representa campos lexicais que, ao final, têm a ver com as representações mentais. Importante enfatizar aqui que essas subcorpóreas representam exatamente os temas que foram mais discutidos pelos entrevistados, os que mais atingiam esses entrevistados. O primeiro, como podemos ver, eram os motivos da mobilidade, ou os gatilhos, digamos, para sair, que eram, por um lado, as oportunidades de pesquisa e desenvolvimento. Eles diziam incluir fatores como, repetindo a palavra, gatilhos, que facilitavam, que motivavam sua saída, como fazer uma pesquisa, ter um maior salário e assim por diante. Outro cluster, o cluster 3, seriam as políticas brasileiras na época, abrangendo principalmente temas relacionados com desenvolvimento, reconhecimento tanto da pesquisa quanto do pesquisador. O cluster número 5, que é o processo de formação acadêmica, que é a trajetória, basicamente, acadêmica de cada um dos participantes. Já o segundo subcorpora são esses desafios, e foram basicamente dois. O idioma, inclusive o inglês, foi um tema importante, que foi um desafio para muitas das pessoas que estavam em mobilidade, e o processo de adaptação. Assim,
surgiu, depois de analisar todo esse material, vimos que ainda precisávamos considerar temas que, mesmo que fossem de lado tangenciais à psicologia, eram muito importantes para os entrevistados, como a política, como a economia. E também queríamos dar maior espaço de fala, de texto, para a expressão dessas falas dos entrevistados. E, finalmente, para atualizar o enquadramento da pesquisa que mencionei anteriormente. Assim, as conclusões, assim, trouxe só 3 conclusões das falas das entrevistas e dos resultados que tivemos. Um lado, a mobilidade transcultural de pessoas é um fato histórico, próprio do ser humano, uma liberdade fundamental ancorada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. No que tange, aqui no Brasil, existe a lei de imigração, que considera o imigrante como sujeito de direitos, com acesso igualitário e livre a serviços, programas e benefícios sociais. A segunda conclusão relevante que encontramos, que ao longo das entrevistas, ao longo da análise de resultados, foi evidente que para entender, para compreender melhor este processo de mobilidade transcultural, é necessário considerar 2 dimensões para analisar a que social, dimensão social, e a dimensão intrapessoal. A dimensão social é mais conhecida, mais pesquisada, é a capacidade, né, nacional de perder ou manter seus talentos, os países manter ou perder os talentos e utilizá-los para o desenvolvimento e competitividade. Aqui vem termos como brain drain, brain gain e demais, que são amplamente pesquisados, trabalhos de grandes economistas, entre alguns que menciono na tese, Dobkiel, Rapoport, Andrés Solimano, mas a dimensão intrapessoal é a menos evidente. Na literatura científica ainda é menos estudada. E em termos de invisibilidade, ainda é mais invisível quando é considerada a mobilidade de pessoas com dotação de talento. Foi muito complexo encontrar pessoas com essas características em mobilidade transcultural, que não têm dados. Os dados do último censo foram cortados algumas perguntas sobre migração, que dificultou também esta pesquisa. E, portanto, pouca atenção é dada a temas como... Desculpa, escutei... Não. Pouca atenção é dada, por exemplo, a temas como autorrealização de pessoas com dotação de talento, projetos de vida, essas expectativas que nós estamos aqui estudando, comportamento adaptativo dessas pessoas e assim por diante. O último tema, que foi também muito discutido, agência pessoal em conflito com bem-estar coletivo. Isso é preocupante. Os entrevistados me explicaram, me falaram muito sobre o programa Ciências Sem Fronteiras. Eles me explicaram que foi um programa desenvolvido como um tipo de política pública visando o bem-estar coletivo. E, lógico, proporcionava uma oportunidade para que muitos brasileiros pudessem desenvolver suas aptidões, suas capacidades, sua agência pessoal em outros países.
No entanto, desde um ponto de vista coletivo, nem sempre houve esse retorno para o Brasil, na forma de transferência de tecnologia, assistência técnica, e além disso, o programa foi encerrado abruptamente, o que fez que não tiveram no tempo, o programa não teve tempo para gerar esses benefícios duradouros para o país. Então, mas se vemos o processo de formação acadêmica, analisar um pouquinho, aprofundar, no Brasil, geralmente, é um investimento público é financiado com recursos públicos, que contribui para o desenvolvimento dessas pessoas, desses profissionais, que levou, ou pelo menos ajudou a levar essas pessoas às posições que ocupam atualmente. Inclusive, até mesmo as pessoas que estudaram em instituições privadas, porque eles também se abatem nos custos do imposto de renda e podem até ter benefícios de bolsas públicas. No entanto, esse investimento nem sempre é aproveitado localmente. A saída desses talentos, dessas pessoas com dotação, não são aproveitados no Brasil. O conflito entre individual e coletivo ainda é mais grave quando as pessoas são obrigadas a deixar seus países, a deixar o Brasil devido a crises econômicas, perseguições políticas ou sociais, pobreza extrema, à procura de melhores condições. É isto porque, às vezes, essas pessoas são obrigadas a desempenhar trabalhos muito que não correspondem às suas capacidades e, portanto, não podem desenvolver o seu talento. Bom, aqui um tema que me impactou muito e que foi também, não tenho número, mas foram de 241 pessoas que entrevistei, 38, pelo menos, falaram sobre esse tema específico, que era a diferença entre reconhecimento profissional do pesquisador durante doutorado ou pós-doutorado no Brasil e o observado em outros países onde eles estavam morando. Eles comentaram, eles me explicaram, que aqui no Brasil o pesquisador não é considerado como um profissional. É mais bem sendo mais visto como um estudante, mesmo desempenhando atividades laborais e tendo responsabilidades significativas. Me lembro de uma doutora que me contou quando era doutoranda aqui no Brasil, ela estava à procura de um apartamento, ela que precisava de um aval para poder alugar o apartamento. Mas ela não tinha, ela chegou e disse, olha, ao dono, eu tenho minha bolsa de estudos de doutorado, na época, que é um valor maior, antes desses 10 anos desse equilíbrio, digamos, da taxa. A locadora, a dona do apartamento, disse, mas você não tem um salário, esse não é um salário, você não tem um emprego, você é um estudante com bolsa, eu não posso te dar, alugar este apartamento. Esse é um exemplo de tantos que foram colocados. E essas pessoas têm grandes responsabilidades para conduzir investigações científicas. Eles contribuem, em poucas palavras, para o desenvolvimento de novas tecnologias, produtos, para o desenvolvimento de um país. De fato, é um profissional fundamental para gerar novos conhecimentos, descobertas. Podemos ver na época da Covid, se não fossem por eles, pelo grande avanço que teve a pesquisa, como conseguiram a vacina. Ou seja, são profissionais que têm que ser considerados.
Eles são responsáveis pelo progresso científico e tecnológico de país. E, como foi muito falado nos depoimentos dos entrevistados, o pesquisador em outros países é reconhecido como um profissional com direitos trabalhistas totais. Então, portanto, é crucial reconhecer e dar valor, valorizar a importância dos pesquisadores como profissionais, garantir direitos trabalhistas totais, um ambiente de trabalho seguro e estimulante. E, lógico, isso parte a partir de políticas públicas de reconhecimento, remuneração justa, assegurar a continuidade das suas pesquisas e a aplicação dessas pesquisas também. Aqui, deixa essa imagem, voltando a esta imagem da mulher tarahumara. Eu não falei, faltou mencionar um ponto. O tarahumara, em língua local, o termo é haramuri. Haramuri significa pé corredor, porque faz referência a uma das capacidades naturais dessas pessoas, uma habilidade atlética em corridas de longa distância, que também são conhecidas como haramuri, do nome deles. De fato, tem anos atrás, se escolheu alguns haramuris para competir nas Olimpíadas de México. Não deu certo por questões que não se habituaram a sapatos esportivos, mas pela sua habilidade foram considerados. Elas têm a possibilidade, uma habilidade natural de percorrer centenas de quilômetros em terrenos, inclusive como montanhas e desfiladeiros. Podem fazer isso. É isso porque, culturalmente, eles, ao morar nas montanhas, estar isolados uns grupos com outros, é necessária a comunicação. Eles saíam correndo para enviar mensagens. E isso envolvia rituais, celebrações, e, vendo desde uma perspectiva de Gagné, podemos considerar essas mutáveis capacidades atléticas naturais como um potencial para desenvolver um talento atlético. Portanto, o filho dessa mulher bem poderia ter sido uma pessoa com dotação em mobilidade transcultural. Aqui surge uma questão, e eu penso, essa imagem não sai da minha cabeça. Esse bebê atualmente teria aproximadamente 30 anos. Será que ele desenvolveu suas capacidades atléticas naturais? Ou se não tinha desenvolvido outro tipo de capacidades ao longo do tempo? Ou será que os padrões de desigualdade que mencionei no início desta apresentação foram mantidos e reforçados ao longo das gerações seguintes? Eu nunca saberei. Heisenberg argumenta que os padrões de desigualdade expõem a esses grupos, sobretudo os grupos mais oprimidos da estrutura social, a o que ele denomina ciclo de desvantagens cumulativas. Isto é manifestado na forma de menos oportunidades de emprego, dificuldades para a transmissão de recursos materiais e imateriais, de riqueza, de educação, de saúde e assim por diante. Todos que são essenciais para facilitar a vida das gerações. Pessoas que, por mais que se esforcem, pode ser que nunca atinjam, ou seja, saiam desse patamar. Pensando também nesses estudantes que entrevistei em Oiapoque, e que ficam muito também na minha mente, eles
deles, que me lembro, tinha muitas habilidades para a arte, tanto que a professora disse, ele, sinceramente, não temos como melhorar o ensino para ele, ele deveria estar em outro lugar. Bom, outras, nessa escola, lembrando, outras professoras, quando eu cheguei como pesquisador, a reação delas, infelizmente, foi: você vem aqui, você vem à procura, ver se encontra algum estudante com dotação? Aqui não tem desses. Assim eram as respostas de algumas e alguns professores, que me deixavam frios. Eu encontrei 4 que foram indicados, e com certeza, estando mais tempo, encontraria muitos mais, que infelizmente estão lá e que ainda não são identificados. Bom, agora posso dizer com propriedade que muitos desses estudantes que eu conheci ao longo da vida tinham essas características de altas capacidades, mas infelizmente não tinham essas condições para desenvolver os seus talentos. Pessoas que nasceram em lugares e momentos e circunstâncias que não facilitaram seu desenvolvimento. Às vezes, simplesmente só podiam subsistir. E aqui vem o termo que o professor Gagné retoma, que é o fator chance. O fator chance, o modelo de Gagné considera por exemplo, a chance de nascer numa família específica. Inclusive, ele colocou a citação de Atkinson, que se refere a este ponto: chance de nascer numa família específica, chance de ir à escola, que é a escola onde está matriculada a criança, desenvolve um programa para estudantes talentosos. Ao final, determina a hereditariedade e o indivíduo ou o ambiente formativo. É importante escutar as palavras do professor Gagné, que considero que têm que ser aplicadas. Temos uma semidadentro que conhece perfeitamente o professor Gagné, tem comunicação direta com ele, e, portanto, tem muitas possibilidades de encontrar esses meninos, essas meninas que estão invisíveis no Brasil e podem ser encontrados e desenvolver os seus talentos. Bom, muito obrigado.